Olá, boa tarde. Já estou aqui a postos, esperando todo mundo. Muito boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Olá. Meu nome é Denise Matar e eu estou realizando essa live sobre o Liceu de Artes e Ofícios porque eu tenho uma grande ligação com a instituição para a qual eu fiz a curadoria da exposição permanente História e Memória que ocupa o Centro Cultural do Liceu, o CCLAU, que foi inaugurado em 2018. Nesse momento, o CCLAU está fechado, como estão fechadas todas as instituições culturais em São Paulo. E a gente está aguardando as determinações da prefeitura, mas, se Deus quiser, brevemente o espaço estará novamente aberto. Tá? O Liceu de Artes e Ofícios ele foi fundado em 1873 como uma iniciativa particular de membros da sociedade paulista com o objetivo de educar gratuitamente adultos e crianças e fornecer instituição profissionalizante para ofícios. Aí, com a chegada do Ramos de Azevedo, o Liceu se tornou uma grande oficina-escola e a história do Liceu se confunde com a história de São Paulo. Isso vai até os anos 40, quando o Liceu passou a tomar outros rumos. Hoje, o Liceu é uma escola de ensino médio, com cursos técnicos que são considerados os melhores cursos técnicos do Brasil. Continua no mesmo lugar, nas lendárias oficinas da Rua da Cantareira, onde está desde 1909. Em 1980, o Centro Cultural do Liceu foi inaugurado com um grande espetáculo de luz e sombra criado pelo Olívio Tavares de Araújo e que foi feito a partir da Gipsoteca do Liceu, que é a coleção de reproduções em gesso, reproduções de grandes obras de arte como o Davi e a Pietà do Michelangelo. A exposição do Liceu foi a primeira exposição imersiva que a gente teve no Brasil. Hoje a gente tem um monte, né? Mas na época era a única. Foi um sucesso enorme e ficou mais de 20 anos em cartaz. Em 2014, o espaço, que já estava desativado, sofreu um incêndio que destruiu as instalações e também as réplicas em gesso. A diretoria do Liceu resolveu então fazer um novo espaço nesse mesmo local, assim como também restaurou parte das réplicas em gesso. Esse novo espaço cultural, o que a gente chama de CCLAU, apelidado do nosso querido CCLAU, ele foi projetado pelo arquiteto Ricardo Julião e manteve todas as características construtivas das antigas oficinas do Liceu de Artes e Ofícios, só que ele imprimiu ao espaço um olhar contemporâneo, né? Hoje ele vai contar para a gente como foi todo esse processo de trabalho e os conceitos que nortearam e os problemas que ele teve para resolver, que não foram poucos, né? Em 1978, o arquiteto Ricardo Julião fundou o seu escritório e hoje, após todos esses anos de experiência, o escritório Julião Arquitetos reúne aproximadamente 600 projetos em seu portfólio, desenvolvidos em mais de 3 milhões de metros quadrados. Alguns de seus projetos são marcos da arquitetura em todo o Brasil, entre eles o edifício Dacom e o Hotel Pullman, em São Paulo, o Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, na Bahia, o West Towers, que são aquelas torres de entrada de Alphaville, e ele também projetou um monte de residências em várias localidades do Brasil. Em 2014, o escritório recebeu a maior premiação do mercado imobiliário brasileiro, o Prêmio Master Imobiliário na categoria Retrofit, com o projeto Edifício 740 Anastácio. Esse projeto ele respeitou
todas as características originais do edifício projetado na década de 70 pelo arquiteto Maurício Kogan. Julião manteve todas as características positivas do edifício, mas inseriu novas tecnologias para adequá-lo às atuais realidades do mercado. Isso tudo sem agredir a bela arquitetura do prédio. E, de certa forma, foi o que ele fez no CCLAU. Eu vou chamar o Julião para a nossa conversa. Agora é aquele momento, né? Estreia. A gente fez um teste hoje. Estava tudo dando certo. Está aqui aguardando, mas ainda não conectou. Conectando. Yes! Denise! Seja bem-vindo. Sempre tem Obrigado. aquele momento estresse, né? Vamos ver se vai dar tudo certo e tal. Né? Eu acho que sim. Seja muito bem-vindo. Que bom que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa história tão bonita desse projeto que você fez. Eu vou pegar aqui os slides. Você sabe que os slides, ele, por uma perversidade aqui do Instagram, eles entram ao contrário. Então, a gente entra e tem que ficar puxando todos para trás para poder chegar lá. Aqui nosso símbolo aqui do nosso querido liceu, né? E olha, você pegou um problema muito grande, porque você pegou uma situação muito dramática, né? Mas a primeira decisão que foi tomada foi que ele ficaria no mesmo local, né? Então, essa foi, digamos assim, a primeira decisão que você teve que tomar, e a situação não estava boa, né, Julião? Não, realmente os danos foram gigantescos e nós mantivemos o local que, apesar do sítio do liceu não ser tombado pelos órgãos de patrimônio da marcenaria do liceu, que tanto contribuiu com a história de São Paulo, não é? Então, a ideia seria manter no mesmo local e manter algumas características que lembrassem o edifício original. Exatamente. Não, esse lugar é um lugar histórico, né? Importante. Ali São Paulo foi construída, né? Parte de São Paulo nasceu lá, né? Sem Então, a dúvida. primeira coisa foi a decisão de manter o local, e aqui tem um segundo slide onde você mostra a planta do pavimento térreo, né? Na verdade, existia um subsolo com pé direito insuficiente debaixo do piso desse galpão, que era a antiga marcenaria, como eu falei. Agora, mas o pé direito era insuficiente, nós aumentamos, escavamos mais, então fizemos um piso inferior e todo o piso superior, ou térreo, ele é como se fosse um mezanino desse piso inferior, mantendo um pé direito duplo nesse espaço onde o subsolo aparece. E vocês, Denise, com muita sabedoria, mantêm o espaço de cima para vários eventos e exposições móveis e mantêm a história do liceu com seus documentos no subsolo, que, como você bem falou, faz parte da história de São Paulo, sem dúvida alguma. Com certeza. Aqui tem um corte, né? Que dá para a gente entender um pouquinho melhor como é que é o espaço, né? Isso mesmo. Então, tem o pavimento térreo, né? Como eu já falei, e tem esse subsolo que foi recuperado, ou melhor, foi criado, porque era um embasamento, como falei, sem o pé direito útil. Então, foi feito um novo pavimento, vamos dizer assim, utilizável, que foi o antigo subsolo. Ficou super interessante o espaço. E aí vocês também fizeram umas envoltórias novas, né?
para criar uma nova identidade que ficou super bonito. E é um material tão interessante, tão fora do comum. Conta para gente isso. Na verdade, como a gente vai falar um pouco mais adiante, nessa imagem do lado esquerdo, que é só um esquema, existia um pórtico antigo do final do século XIX. Quer dizer, um pórtico centenário, estava muito deteriorado e também com o incêndio ele sofreu assim um abalo bastante sério, inclusive nas suas fundações. A ideia foi recuperar esse pórtico Tá? Que centenário. ele está bem aqui, para quem não conhece, ele está Do bem lado, aqui na esquerda, tem um antigo pórtico, né? isso. E do lado direito, criar uma nova entrada com o pórtico, vamos dizer, dos anos 2000, né? Uhum. Contemporâneo. Esse pórtico com linhas bem modernas e bem contemporâneas. E ligando esses dois pórticos, essa foi a ideia, foram criar horizontais metálicas perfuradas que relembram um pouco a própria serralheria do Liceu, que foi uma coisa tão importante Uhum. também, Paulo. Por exemplo, as caixilharias toda do MASP, aquelas caixilharia telescópica, foi toda desenvolvida e feita pelo Liceu naquela época, nos idos anos 70, ou 60, desculpe, na década de 60. Então, a serralheria era muito importante. Então, a ideia foi usar o metal que lembrasse da própria serralheria. Então, essas horizontais ligam os dois pórticos, ou duas épocas distintas. Essa ideia é maravilhosa de ter as duas entradas, de ter os dois pórticos. E é muito interessante essa história que você contou da serralheria, porque o Liceu passou anos fazendo toda a serralheria artística que a gente tem na cidade de São Paulo, e quando deixou de ter a demanda da serralheria artística, eles se transformaram num lugar de serralheria de precisão, né? E aí, como você bem falou, a do MASP é uma coisa incrível, porque eu não sou arquiteta, mas eu acho aquilo uma coisa espetacular, que é com aquele vão livre que a Lina E, fez, aquilo e trabalha, né, o tempo a inteiro. Né? imagem mexe e o caixilho ele, ele mexe, mas é um sistema telescópico que não deixa deformá-lo, né? É. Muito inteligente a solução. Né? E foi super bonita a ideia de você aproveitar essa ideia da serralheria da antiga É, e juntar os dois pórticos. Né? a gente também não pode esquecer que a serralheria do Teatro Municipal, a serralheria artística, toda em ferro fundido da escadaria principal, também foi feita pelo Liceu, né? Nossa, tem coisas maravilhosas, né? A gente vai Então, para o Rio de Janeiro, então aqueles ministérios todos, tem coisas, é, tudo ia daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. o Liceu é fantástico. A história do A Liceu é história do maravilhosa. Liceu é uma coisa maravilhosa. Nós somos todos Recomendo, apaixonados aqui. recomendo ir lá no Centro Cultural e visitar o subsolo que conta a história um pouco de São Paulo, através do Liceu. Com certeza. Se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar podendo abrir de novo, né? Porque está esse Eu- problema ainda que não dá para poder ir, mas logo, logo vai poder ir. Aqui tem É, outra imagem também, né, Julião? ele, Apresentando também. na verdade, ele se refere, o vermelho aí, ele se refere ao pórtico moderno, né? Acho que a próxima tem a fotografia chama atenção, e aí, né, é o desenho, isso são os desenhos de como seria o Liceu, e foi assim que foi construído, porque o Conselho do Liceu aceitou o nosso projeto integralmente, sem nenhum comentário. Então, a responsabilidade nossa também é mesmo. Ficou só a sua, não deu para botar a culpa no cliente, não, né? Não tenho como jogar a culpa no Liceu.
Aqui tem outra prancha que mostra Isso também o um novo pouco acesso, né? a escola do liceu e o novo acesso da escola que teria que estar integrado com o próprio acesso do Centro Cultural, né? E também a Patrícia, a nossa diretora do liceu, precisava de maior segurança de acesso, Uhum. escola, etc. Evidentemente, há muitos jovens lá e é sempre uma preocupação grande a questão de segurança. Então, foi observada a segurança aí nesse sentido, né, de É, de ter criar toda a preocupação com a portaria, né? Com a entrada, né? acesso e tudo mais, né? É isso mesmo. É, porque hoje em dia, cada vez mais, todo mundo fica. Aqui tem uma planta de toda a portaria, né? Veja como a portaria é complexa, né? Porque ela também é espera, ela também é acesso ao centro cultural, que não pode conflitar com o acesso da escola, tem toda uma lógica. É, Essa é complexa, né? Bem isso. complexa, né? Aqui tem uma outra imagem também aqui que dá para ver também o fechamento, né? Que você teve que fazer um novo fechamento todo, né? Isso mesmo. Isso. Também atendendo Esses, essa questão da segurança, né? Que é isso complexa, né? é complexo, sim. E depois o trânsito da Rua da Cantareira é muito pesado. E existe um farol que congestiona O tempo muito inteiro. o tempo inteiro. Então, foi criado esse bypass, esse desvio, para que os Uhum, carros, eventualmente, possam deixar os alunos em segurança. uhum. Aqui a entrada de novo. Tá É, bem, é muito igualzinho a isso, né? Quando a gente chega lá. como foi desenhado, e depois os desenhos técnicos realmente É. têm E aqui a que. gente tem o Davi, do Michelangelo. Olha lá, gente, aqui do lado O esquerdo. Davi, o Davi até foi ideia de um conselheiro nosso, porque as pessoas não têm muita noção da dimensão do verdadeiro Davi. O Uhum, Liceu também, hoje, o Centro Cultural, tem algumas peças. No início do século XX, ainda era possível modelar as esculturas das esculturas originais, né? uhum, Ou das famosas esculturas dos museus italianos, principalmente. Então, o que aconteceu? O Liceu moldou, esses moldes foram guardados com extremo cuidado e eles geraram a escultura positiva, né? Porque o molde é negativo, então a uhum. positiva igualzinha, idêntica à original. É, E acho que logo depois da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra, não sei bem, a época foi proibido, os uhum, museus proibiram essa é, técnica e acreditavam que estava estragando, ou enfim, atacando os mármores das peças, Michelangelo, etc. E estava aí, mesmo. realmente, era um perigo. Então, o Liceu é a única instituição da América do Sul que tem esses modelos feitos exatamente a partir do original. Infelizmente, muitas dessas peças foram queimadas no incêndio de Uhum, 2014. Mas hoje o Liceu está recuperando com um artista, você sabe bem disso, que você sim, faz sim. parte cultural, e isso está sendo recuperado e essas peças estão sendo colocadas dentro do Centro Cultural. A ideia do nosso conselheiro foi que o Davi ficasse para o público ver, e não dentro. Uhum,
E aí nós fizemos isso, e um escultor, que eu não lembro o nome, talvez você lembre melhor que eu, não lembro, ele modelou Júlio isso, Moraes. O Júlio Moraes. isso, ele modelou num material que resiste às intempéries, principalmente à chuva. Poderia ser o gesso normal, é óbvio, né? Então, quando essa peça ficou pronta, a ideia do nosso conselheiro foi que colocasse na rua, para que o público olhasse e visse o que é o Davi, que de fato tem 4 metros de altura. Né? É lindo. Às vezes a pessoa lê num livro de história da arte e acha que é uma escultura 1 por 1, ou tamanho... Não é muito maior, né? É mais de 2 vezes, né? Então, foi essa ideia e prevaleceu. Aí fizemos um fundo curvo para dar sensação de infinito. Ele está iluminado à noite, é interessante. E, de uma certa forma, chama para entrar ao Centro Cultural, né? A curiosidade. É verdade. Legal. Eu queria agora, Julião, falar um pouquinho sobre os nossos maravilhosas tesouras, né? Então, é assim, essa gipsoteca que o Julião descreveu, ela chegou no Liceu em 1905. O Liceu foi para esse espaço aí na Cantareira em 1909, e essas tesouras, que são tesouras importadas que vieram da Europa, elas foram usadas houve uma feira no Brasil, eles usaram essas tesouras, e quando acabou a feira, essas tesouras foram doadas para o Liceu. Com elas, o Liceu fez esses galpões da marcenaria, tudo, e elas acabaram se tornando uma marca do Liceu. Só que com o incêndio, elas perderam a sua função estrutural. Então, na verdade, você teve que fazer realmente um retrofit, né? Você teve que fazer aí criar uma coisa nova a partir do que existia. Deu um trabalho absurdo, né? Complementando o que você falou, na verdade, essa estrutura metálica toda veio ao Brasil no início do século para uma exposição internacional mundial que teve em São Paulo, e o Kaiser da Alemanha mandou o pavilhão fazendo parte da exposição. Provavelmente não havia interesse de reexportar essa estrutura metálica. Ele doou o Liceu como instituição sem fins lucrativos que sempre foi, ele doou essa estrutura. Mas é uma estrutura que foi feita na Alemanha e tem um desenho muito característico. Essas tesouras, como você diz, mas na verdade são 2 vigas, elas terminam em arco nas laterais, o que é bastante interessante e mostra bem a estrutura da nossa né, da Revolução Industrial brasileira, que vem do século XX, né? Não é século XIX, como foi na Europa. Bom, isso posto, virou centro cultural, como você contou, e pegou fogo. Pegou fogo, realmente essa estrutura foi totalmente danificada, deformada e, principalmente, perdeu a sua capacidade estrutural. O que foi feito? Foi feito um levantamento de peça por peça. Gente, olha que loucura que ele vai contar agora. Olha, vocês estão vendo aqui as peças aqui do lado. E aí eles tiveram que numerar, né, Julião, uma por uma. Numerou peças com documentos fotográficos, etc. Isso foi para uma indústria, que, se eu não me engano, é próximo de Jundiaí, e a estrutura foi totalmente recuperada e montada exatamente como era na sua forma original. Evidentemente, aonde a gente vê os pilares são novos, porque ele tem um comprometimento estrutural. E como é que nós resolvemos a questão de ter uma estrutura que não pode funcionar como estrutura, né? Na verdade, o nosso calculista, o Luiz Scholf, ele montou
um galpão externo e autoportante, totalmente autoportante, né? E esse galpão para de pé, evidentemente. E aí o que foi? A montagem da estrutura recuperada para manter a história do galpão. Foi um trabalho insano, um trabalho caro. O Liceu resolveu investir para preservar a história e está aí o resultado, como você está mostrando nessas fotos, né? Ai, é tão lindo, né? Você entra e é emocionante, né? Você vê esse espaço tão bonito. Outra É, preocupação tua, como você já tinha dito anteriormente, foi com o pórtico, né? isso. O antigo pórtico que também exigiu todo um trabalho de restauro. Olha, esse era o estado que ele estava. Esse pórtico, ele foi abalado pelo incêndio, mas ele já tinha um problema estrutural antes, que só quando se desmontou as ruínas do incêndio, se percebeu trincas importantes nele pelo lado de trás, por uma questão da fundação. A fundação desse pórtico eram estacas de madeira que se usava na época, né? E como aí é o vale do rio Tamanduateí, esse subsolo é cheio d'água. Então, Ah, tá. eles, dentro da água, eles não estragam. Porém, quando a variação da água, do nível da água, do nível do lençol freático, no caso, a cabeça dessas estacas passaram a apodrecer em contato com o ar. E Ah, começou comprometer a estabilidade do pórtico. Isso independente do incêndio. Isso já ah, era um problema anterior que o Liceu não tinha detectado, né? entendi. E o pórtico é um pórtico, eu não sei a história do pórtico, né? Mas tem uma cara, né, de Ramos de Azevedo ou dos discípulos. Com certeza. E essa é a vista posterior do pórtico quando foi desmontado o galpão. E se você observa, acho que tem fotografia ou não, você percebe trincas importantes nesse pórtico Aqui, pelo ó. lado. E aí começou-se a se escavar, foi feita uma nova fundação afastada do pórtico. O nosso calculista, o Luiz Schoff, fez uma estrutura em balanço para pegar o pórtico e criar sua nova fundação. Curiosamente, anteriormente, você vê que tinha uns arcos de alvenaria que era a composição desta fundação, que nós acabamos preservando. Deixamos lá, mas Uhum. reformamos com uma estrutura que veio encostar nisso, entende? Não sei se eu fui claro, é difícil falar essas coisas. Não, entendeu Bom, para entender perfeitamente, mas é complexo, né? aqui do pórtico, e esse furo que a gente vê aqui do meio para o lado esquerdo, no pórtico, é onde estavam as estacas. E se observar na imagem do lado direito, era a cabeça de uma das estacas de madeira que foi tirada e nós guardamos como curiosidade ou como documento histórico, né? Então, Nossa, foi uma mão de um obra, trabalho né? cultural muito sofisticado. Aqui se vê claramente, né, os arcos que seguravam o pórtico e a nova estrutura se aproximando, e aí já é a estrutura encostando no pórtico que deu a total estabilidade a ele, né? E aí depois, então, o trabalho de um restaurador que foi E e fez todo o trabalho de restaurar a ornamentação original, que ficou também maravilhosa, né? são especialistas, não me engano, até arquitetos fazem parte desse grupo, dessa equipe que restaurou, inclusive a massa, a argamassa de revestimento externo, foi feito da mesma forma, com a mesma receita,
como era feito finalmente na época. Então, ela tem uma textura meio granulada, muito Meio particular. arenosa, né? Um pouco arenosa, né? E foi feito um trabalho de restauro primoroso, primoroso. Inclusive, Não. o relógio. Vocês vão ver, tem um relógio em cima, e É, o relógio funciona. Também, né? foi realmente um trabalho realmente incrível, É, né? Outra opção, né? Aqui, ó, a Patrícia está dando o nome do restaurador, que é André Bolanho. Obrigada, Patrícia. ótimo, obrigado, Patrícia. Eu não lembro bem os nomes dos nossos colaboradores, infelizmente. É que é muita Pronto, gente. Eu também não Denise. lembrava do André, lembrava do Júlio, mas o André tinha me escapado o nome. Mas ele fez um trabalho assim perfeito, porque Foi um inclusive trabalho, é lindo, né? sem Outra dúvida. coisa, Julião, foi que você também optou por criar esse tipo desse mezanino que a gente falou, e para isso teve que fazer essa escavação, que foi uma coisa também bastante complexa, né? Aqui tem uma imagem. Isso, o que nós fizemos foi escavar mais para ganhar altura, evidentemente. Assim mesmo é crítico, tem 2,50 m debaixo do mezanino, né? Mas, e com medo de que a água flore pelo subsolo, evidentemente tem todo um trabalho de drenagem, com bombeamento, com tudo, para que não haja o menor perigo da água invadir esse subsolo, né? Então, teve um trabalho de secagem do terreno também muito complexo. É, porque a região é muito complicada, né? O Liceu passou por muitos problemas com água, né? De destruir coisas ao longo de toda a história, né? Aí realmente você está nas margens do rio, né, Tamanduateí. O rio alagava na sua origem, né, depois nós fomos fazendo ruas, estradas, né, pavimentando, criando galerias, etc., mas não é tão seguro, né? Então nós tivemos que tomar esse cuidado por aí. E se vocês observarem, é claro que esses pilares do lado esquerdo são novos que estão segurando o piso desse mezanino. Uhum. Aí tem uma curiosidade: quem segurava na época esses pilares eram pilares maciços em tijolos, aquele tijolo antigo, grande, e nós pegamos esses tijolos, os próprios tijolos, limpamos, etc., e usamos no envolvimento dos pilares hoje de concreto para lembrar os pilares como de fato eles eram na. Uhum. Foi limpo, arrumado, e hoje o tijolo funciona somente como revestimento, é claro. A estrutura é garantida pelo concreto, né? Usando já as nossas tecnologias, né? Da nossa época. Mas, enfim, a cara desses pilares são exatamente as mesmas, inclusive com a mesma dimensão. E é super bonito, porque é mais uma coisa dessa. Por isso que você ganhou o prêmio, né, com o outro prédio. Aliás, esse prédio devia ganhar um prêmio também, né? Tudo bem, eu acho que a gente trabalha, o arquiteto trabalha para que as pessoas usufruem dos espaços. Eu não sou arquiteto de projetar vaidade, a minha vaidade, né? Eu prefiro que as pessoas se sintam bem dentro dos espaços que nós criamos. Uhum. E Essa aqui foi. você fez uma laje que foi toda concretada, né? Porque é o. É, é, essa é, na verdade, um piso armado, que não deixa de ser uma laje, mas já tem todo o sistema de drenagem embaixo que garante o piso do subsolo, né? A estanqueidade do piso do subsolo.
Ficou super bonito aqui. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho agora de outro item importante, que é a iluminação, que também foi extremamente cuidada, né, Julião? Não só a iluminação, veja que nós tínhamos o desafio de criar um espaço de múltiplo uso. Né? Um centro cultural é muito mais do que uma sala de exposições. É um local de eventos culturais. Né? Então, como na própria inauguração desse espaço, o maestro João Carlos Martins se apresentou com o piano dele e um conjunto de músicos. Eu estou falando isso por quê? Porque a questão de acústica, de temperatura e controle de umidade, etc., porque pode ter quadros e outras coisas importantes aqui. E iluminação são 3 itens que foram rigorosamente observados no projeto. Então, veja que o João Carlos Martins se apresentou com alguns instrumentos e não houve eco, não houve nada. Quer dizer, estava muito agradável e se ouvia muito bem a música, mesmo não sendo um local para música, mas Uhum. pode acontecer. A Né? ideia do liceu, que é muito interessante, do espaço cultural, a ideia é a gente sempre tem, como você mesmo falou, no subsolo, uma exposição permanente, que é uma exposição sempre sobre a história do liceu, para que as pessoas saibam o lugar onde elas estão, e esse piso de cima é um piso realmente de múltiplo uso. Quando a gente Isso, fez a abertura do espaço, nós isso. usamos para fazer uma exposição de design contemporâneo. Por Eu quê? lembro. Porque, na verdade, o que, que o Liceu fazia? O Liceu fazia design, né? Só que É, tinha outro nome. Na época se falava em artes decorativas, mas o que o é, Liceu fazia realmente era design. Então, a gente pegou essa ideia, né, e fez toda uma apresentação de design. E nessa nossa exposição inicial, a gente fez uma de design, tomando como tema a sustentabilidade, que é o e, design do futuro, e, porque o Liceu ele estava sempre muito à frente de tudo. Então, a gente queria que essa exposição que foi apresentada tivesse essa mesma ideia que sempre acompanhou o Liceu. Mas esse e, espaço ele pode ser usado para várias outras coisas. Então, hoje a gente tem a Ana Paula, que está lá trabalhando no Liceu, e que está, então, coordenando para que não apenas a gente faça exposições, mas também, eventualmente, eventos corporativos. Logicamente que tudo passará por uma seleção, mas a uhum, ideia seria a gente utilizar para vários tipos de atividades, né? Diferentes, eventos corporativos e várias outras possibilidades, palestras, encontros, dá para fazer coisas muito interessantes e todo o seu projeto de iluminação permite isso, né, Julião? exato. Então, como a pluralidade do espaço, do uso do espaço, a preocupação, como falei, acústica e ar-condicionado são vitais, mas a iluminação é fundamental. Eu posso ter uma pequena encenação, eu posso ter um cantor cantando, eu posso ter quadros, eu posso ter esculturas. Né? É muito grande o espectro. Então, a iluminação tem que criar cenas, N cenas, para muitas coisas. E trabalhamos com 2 arquitetas de luminotecnia, que nos Foco chama a empresa delas, e nós simulamos várias cenas no computador para ver o grau de iluminamento em cada ponto do liceu. Cada pontinho. Então, esse é um desenho que cada pontinho. Isso, Ó, vou botar aqui o desenho, olha. cada pontinho desse é uma intensidade da luz, ou uma quantidade de iluminação, e a outra nós
trabalhamos com os computadores para simular várias cenas antes de se instalar, né? Porque é uma instalação muito sofisticada, é comandada por sistema de computador, etc., né? Você pode gravar mais cenas, inclusive, não só essas que eles estão usando hoje, Ah, né? tá. Então, várias possibilidades simuladas, aí é uma simulação, simuladas para o múltiplo uso do espaço. Uhum. E outra coisa que eu queria falar, além da iluminação, aqui a gente tem uma foto mais recente aqui do espaço, que dá para ver bem. Uma coisa que era muito importante também você falar é sobre todas as coisas que um espaço que pegou fogo, ele tem uma responsabilidade com a questão de prevenção de incêndio muito grande. E foi feito Bom, todo um trabalho muito complexo nesse sentido, né, Julião? é claro que quem já foi mordido por cobra uma vez morre medo de cordão de sapato, ou qualquer coisa assim. É claro que foram usados todos os equipamentos mais adequados. Nós tivemos ajuda do Corpo de Bombeiros para nos auxiliar e nos indicar, e o Conselho do Liceu tomando muito cuidado com isso. Evidentemente, tem detectores de fumaça, tem sprinklers, tem materiais que não são inflamáveis, né, que aguentam horas de fogo. Então, eu posso dizer que, sob esse aspecto, esse espaço é bastante seguro. Foram tomadas. Eu tive a oportunidade de ver. Uma vez eu estava lá trabalhando na montagem da exposição. De repente, eu não sei o que aconteceu, que resolveu tocar o alarme, e, de repente, choveu gente lá para ver o que estava acontecendo. Falei, bom, agora está tudo seguro aqui. Era algum treinamento, alguma coisa assim, né? Mas é muito seguro, e essa segurança, a Patrícia, a nossa diretora, ela estende também para a escola e para os espaços comuns da escola. O Leão é muito cuidadoso com a segurança. Totalmente. E outra coisa que eu queria falar também é sobre a acessibilidade. Tem um elevadorzinho ali, né, para as Isso pessoas. isso hoje é até legislação, mas eu acho que muito mais do que a legislação é a consciência do projeto que tem que haver com pessoas com deficiências, não é natural. Então, é claro, existe rampas de acesso, existe acessibilidade, existe elevador para cadeirante, enfim, os banheiros são acessíveis, todos os Todo cuidados. o espaço é pensado tendo isso em conta, né? Aqui Caso tem tenha, alguém tem alguma pessoa na família ou amigo que seja, vamos dizer, que tenha alguma deficiência, o espaço é perfeitamente adequado para o convívio dessas pessoas com a nossa arte, que você que monta, você que é operador, só na casca, é você que leva o interesse ao Centro Cultural agora. aí já é outra parte, né? Aí É, aqui também tem a iluminação externa, que também é super bem cuidada, né? isso mesmo. A fachada foi também projetada pelas arquitetas da Focus, claro, aí é uma simulação aplicada na Claro. fachada. É claro, eu estou Aqui a observando à gente tem noite. uma foto aqui com a exposição, né, atual. Isso é a foto do espaço. Até agora a gente estava mostrando desenhos, perspectivas, e isso realmente é o resultado final.
Você vê que a gente procurou dar o maior ênfase possível ao desenho da estrutura, mesmo que você possa dizer, o desenho da estrutura compete com as obras de arte. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que não poderíamos abrir mão do desenho da estrutura metálica como ela era. E o cuidado do peitoril sem vidro é para não concorrer com o desenho da estrutura. Né? Então, tem a estrutura, os pilares em tijolo à vista, aqueles tijolos históricos que eu já me referi, e esse é o espaço não ocupado em cima, mas com a exposição permanente já do liceu. Nós vamos fazer mais adiante uma live sobre o projeto expositivo com o Guilherme Snar, do projeto que a gente, como é que ele partiu para desenhar o projeto e que a gente fez uma super pesquisa com a Fernanda Carvalho, pesquisa, e foi um sufoco, porque é muita coisa, é muito material. Tem uma quantidade de material do liceu que a gente realmente fica enlouquecido, né? E quer mostrar tudo, mas não dá. Mas aqui dá para ver bem a ocupação que a gente fez embaixo, com essa linha do tempo, que conta a história do liceu, com os nichos que contam com essa presença do liceu na cidade de São Paulo, e essa parte de cima, que está livre, foi a parte que, na inauguração, nós usamos para fazer a exposição de design, e que é um espaço cuja proposta é ser variável, poder, como eu disse para vocês, ter uma exposição, ter um evento corporativo, ter uma palestra, ter um simpósio, ele se presta para inúmeras atividades. Né? Aqui tem uma outra imagem também aqui dos tijolos, que são super bonitos, né? E, de novo, dessa estrutura, né? Que é super interessante. E aqui, olha, a gente tem a foto do pórtico, né? Aqui já. E o relógio, tá vendo? Tem um pontinho branco em cima da porta de madeira. Esse relógio é o relógio que está funcionando. Na verdade, eu não tenho a foto do relógio, mas... Se eu não estou enganado, e a Patrícia aqui me corrija, com a máquina original. Foi restaurado com a máquina dele original. Isso é muito legal. Muito interessante. Aqui a gente tem uma imagem da entrada, né, do liceu tal qual ele está hoje. Né? Essa é uma foto mesmo da entrada. Tem até o cartaz aqui da exposição que a gente fez do Dachan. A gente fez uma exposição de um monge chinês interessantíssimo, por sinal. Né? Aí a gente fez, aqui está o cartaz do lado direito, aqui. É que eu estou encobrindo aqui um pouquinho, minha imagem está encobrindo um pouquinho. E aqui a gente tem aqui a imagem dessa estrutura metálica tal qual ela está hoje, com as plantas ainda crescendo. Né? Isso mesmo. Eu vi que teve uma pergunta aqui se mostrar a foto do relógio. Infelizmente, nessa coletânea que nós fizemos, nessa apresentação, eu acho que eu não tenho a foto do relógio, mas sugiro para quem solicitou que passe lá. É fácil de ir, principalmente sábado e domingo, durante a tarde, que não tem trânsito. Vai, inclusive, ver um pouco adiante uma chaminé. Eu não sei a história da chaminé, mas eu sei que ela tem as marcas dos tiros da Revolução de 30, se eu não estou enganado. O negócio é interessante. Hein? Por favor, os historiadores que não me façam depois
Eu estou falando que eu acho que é da Revolução de 30 ou 24, eu não sei. É, da Mas tem Revolução de 30, que vírus. inclusive parou o liceu teve que parar de funcionar, foi uma coisa meio dramática, né? É, A história do isso. liceu é uma história toda de História de... sucessos e tragédias, como o Brasil, né? Afinal, nós estamos. É, Né? depois a pessoa visita e depois vai fazer compras lá no mercado municipal, que é lindíssimo. É, lindo, né? E que foi também, o É Liceu perto também fez coisas lá. Né? Se a gente assim. fizer, a gente fez a primeira live que nós fizemos com o Paulo Garcês, e o Paulo Garcês, então, fez um passeio com a gente pela cidade de São Paulo, a gente vendo todas as coisas do Liceu que estão pelos diferentes lugares. Mas a gente tem muita coisa para contar do Liceu. Essa é a segunda da nossa série de lives. Nós vamos contar um pouco depois para vocês sobre a pesquisa, vamos contar sobre o projeto expositivo, e da próxima vez eu mostro o relógio, pode deixar. Oh, Já por vou pedir favor, para a eu Patrícia fiquei a devendo foto do isso. Eu relógio e fiquei, a gente mostra na próxima live. eu fiquei devendo isso. Confesso que eu não me ative a isso. Bom, Julião, eu queria te dar os parabéns mais uma vez pelo trabalho. É um trabalho super bonito. O trabalho do Liceu é um trabalho muito emocionante. Eu sou suspeita para falar, porque já conheço o Liceu há muitos anos, estou sempre por perto, acho um espaço incrível. Realmente a Patrícia está dizendo aqui que ele é inspirador, e é mesmo, né? Eu queria agradecer demais a sua participação, queria que você dissesse as tuas palavras assim finais, porque a gente já vai, então, estar encerrando. Alô? Oi, Julião. Você está me ouvindo? Eu acho que ele perdi o contato com ele. Julião? Alô? Bom, gente, nós estamos já no finalzinho da nossa live. Você está me ouvindo, Julião? Não, ele não está me ouvindo. Tem alguém falando alguma coisa com ele. Gente, olha, eu vou então dar um encerramento aqui da nossa live. A gente perdeu o contato de voz, perdemos o contato de voz. Graças a Deus foi no finalzinho da live. Fizemos a nossa live inteirinha sem problemas. Vocês estão ouvindo, Julião, ou só eu que não estou ouvindo? Bom, então estamos encerrando, gente. Muito obrigada pela participação. Que ótimo que só deu pão no final, graças a Deus. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Um abraço e obrigada pela participação.